Olá, tudo bem com você? Nós estamos aqui meditando na Bíblia em ordem cronológica e agora Romanos capítulo 6. Você já ouviu alguma pessoa dizer assim, se a vida tivesse um manual, eu queria ler, né? O manual da vida está na palavra de Deus. Nós estamos lendo ele. Como nós podemos viver e alcançar a plenitude de vida. Está tudo aqui. Hoje, em Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo continua falando a respeito do que aconteceu na cruz do Gólgota, né? Através do Senhor Jesus, o caminho para a paz com Deus. Se você tem gostado, dê o seu gosto, partilhe esse vídeo com mais pessoas para que ele alcance mais e mais pessoas que possam ser ajudadas por esse trabalho. Como sempre, começamos com a nossa oração. Deus, nosso Pai, eu apresento diante de Ti essa oração, essa meditação e peço que o Senhor nos abra o entendimento para que possamos compreender a Tua voz, a Tua vontade, o Teu querer. Pai, fala com essa pessoa, fala comigo, me usa para podermos aqui ouvir e entender a Tua vontade. Eu entrego a Ti e peço que o Senhor também abençoe essa pessoa em todas as suas necessidades. Que assim seja. Capítulo 6 de Romanos, no versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? O comentário diz, permaneceremos no pecado. Paulo faz essa pergunta pelo fato de alguns, na igreja de Roma, ainda não compreenderem o que realmente significa a justificação pela fé. Para eles, se uma pessoa tivesse a fé no Senhor Jesus, suas atitudes não importariam, pois a misericórdia e a graça de Deus iriam completá-la. Ou seja, era como se a graça fosse uma espécie de salvo-conduto para alguém viver no pecado. Provavelmente, eles interpretaram mal as palavras de Paulo. Por isso, enquanto alguns optavam pelo legalismo religioso, outros se entregavam à licenciosidade. No entanto, se os que buscavam a justificação pela lei eram reprovados, tampouco os que permaneciam no pecado, tendo conhecimento da verdade, poderiam ser justificados pela fé. Paulo combateu essa distorção do verdadeiro conceito da graça para que tanto os romanos quanto os judeus compreendessem que a graça abundante de Deus, que traz a justificação pela fé, exige o abandono do pecado. Eu já vi isso acontecer. Pessoas que justificam seus atos pecaminosos dizendo, não, eu peco no corpo, mas o Senhor Jesus já lavou a minha alma, né? Tanto engano religioso, mas por quê? Porque a pessoa quer uma justificação para os seus pecados, para continuar pecando, mas dizemos o seguinte, olha, eu vi na palavra de Deus isso aqui me inocenta, né? A pessoa tem a sua consciência cauterizada. É o que Paulo fala mais tarde sobre a doutrina dos demônios, né? 2. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? O comentário diz, mortos para o pecado. A fé que justifica o pecador é aquela que o faz abandonar o pecado, ter nojo dele. A ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa, por meio da palavra de Deus, faz com que ela rompa definitivamente todos os laços com o seu passado de erros. Com isso, ela deixa de ter prazer em praticar aquilo que vai contra a santidade do Altíssimo, porque houve uma transformação no seu interior. Portanto, estar morto para o pecado significa não ser mais dominado ou influenciado por ele. A nova vida que temos pela fé no Senhor Jesus nos faz livre do velho homem, influenciado e vencido pelos seus desejos carnais. A justificação pela fé nos leva a uma vida de compromisso com Deus. E isso aqui que ele disse, né, resume muito bem o que o bispo falou, né? Estamos mortos para o pecado. Por exemplo, uma pessoa que está morta, você pode fazer o que quiser com o corpo dela. Ela já não vai sentir, ela não vai reclamar, porque simplesmente a alma dela já não está mais naquele corpo. Então, se, por exemplo, eu morri para o pecado, né, eu vou a Jesus e eu crucifico toda a minha vontade, meu velho eu naquela cruz. Uma vez que eu faço isso, o que vai acontecer? Então, todo o meu passado, ele é sepultado com Jesus. E por mais que o pecado venha me tentar,
ele já não vai ser capaz, porque já não vai encontrar a minha pessoa, o velho eu vivo, mas morto. Então, nós temos que morrer definitivamente para aquela velha vida. 3. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Então, aqui ele responde exatamente o que eu falei, né? O batismo que ele se refere aqui é o batismo nas águas, né? O sepultamento, nós assumimos aquela morte com Jesus. 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. E aqui onde muitos, por exemplo, se batizam, né, nas águas, mas ela é um pecador que entrou seco, saiu molhado e continua praticando o pecado. Aqui está a diferença, a prática do pecado. A pessoa sabe que, por exemplo, fumar, esse vício, ela está autodestruindo o seu corpo, templo do Espírito Santo. Então é um pecado. Eu estou pecando contra Deus. Então eu vou lá, me batizo nas águas, porque eu quero começar uma vida nova com Jesus. Mas quando eu saio do batismo, eu continuo fumando. Então eu continuo na prática do pecado. Não houve um arrependimento, não houve abandono daquela velha vida. Percebe? Então é aqui que entra, na verdade, o abandono e o início de uma vida restaurada. 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Comentário: sepultados com ele. A partir do momento em que a pessoa crê no Evangelho, se arrepende das suas iniquidades e assume a sua fé no Senhor Jesus, ela passa a estar morta para a vida pecaminosa que levava. Diante disso, ela precisa se batizar nas águas para que aconteça o sepultamento da velha criatura. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, o pecador que passa pelo batismo morreu para a velha vida. Isto é, quando o seu corpo é mergulhado nas águas, o velho homem é sepultado com seus maus hábitos e com suas ações pecaminosas. Em seguida, ao se levantar das águas, ele renasce para uma nova vida com o Senhor e passa a ser uma nova criatura diante de Deus. Além de o batismo ser um ato de aceitação e confissão de fé, possibilita o novo convertido a viver em novidade de vida. Eu quero viver essa novidade de vida todos os dias. Ela eu quero que norteie a minha vida, conduza a minha vida. É essa nova vida que vai nos fazer ter a salvação eterna. Essa é a garantia, né? O Espírito Santo em nós nos dá essa garantia de vida. Graças a Deus. 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele, pois, quando a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vos considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. O comentário: vivos para Deus. Antes de nos unirmos ao Senhor Jesus pela sua obra redentora na cruz, quando ele derramou o seu sangue em nosso favor, estávamos mortos para Deus e vivos para o pecado. Assim, a velha natureza, caída e escravizada pelas iniquidades, reinava em nosso corpo, e nós atendíamos aos seus desejos. Por outro lado, o nascido de Deus pode se considerar morto para o pecado e vivo para Deus, porque a sua velha natureza morreu e o novo ser que foi gerado pelo Espírito Santo não está sob o domínio das paixões carnais. Quando buscamos a santidade por meio de uma comunhão mais íntima com Deus, o pecado não encontrará espaço para nos dominar. Contudo, é preciso vigiar e ocupar a mente com os pensamentos de Deus, por meio da sua palavra
e compreender que o Espírito Santo, ao habitar em nosso ser, nos dará domínio próprio para resistirmos às tentações. A decisão de ceder ou não ao pecado é de cada pessoa. Vencer o diabo é fácil. Vencer a nossa vontade exige sacrifício. E aqui é onde muitos terminam falhando. E por eles obedecerem às suas concupiscências, quer dizer, os seus desejos carnais, ele então atrai o mal, porque o pecado é sujeira, né? O pecado é a imundícia do pecado vem do mal. Então ele atrai os demônios. E se a pessoa está vulnerável, ela se torna vítima do mal. 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Comentário: apresentai-vos a Deus. Se antes de sermos regenerados pela palavra oferecíamos o nosso corpo às paixões pecaminosas e aos desejos carnais, agora que fomos libertos do pecado e feitos novas criaturas, devemos espontaneamente apresentá-lo a Deus para a sua glória. Ou seja, após recebermos a salvação por meio da fé no sacrifício do Senhor Jesus e o batismo com o Espírito Santo, nossas mãos, nossos pés, nossa boca e nossos olhos se tornam santos para Deus. Dessa forma, os membros do nosso corpo, que outrora foram usados como instrumentos de iniquidade, se tornam instrumentos de justiça, usados por Deus para levarem a salvação aos perdidos. Se um dia eu fui tão usado pelo diabo para destruir outras vidas, ou mesmo o diabo me usou por meio dos vícios, por que hoje eu não vou me deixar ser usado pelo Espírito Santo? Então, se o diabo pôde se aproveitar do meu corpo um dia para usá-lo para fazer suas maldades, hoje eu quero que o Espírito Santo me use para que eu possa salvar mais vidas para o reino dele. 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Comentário: não estáis debaixo da lei. Ao anunciar a salvação pela graça, Paulo não falava contra a lei. Pelo contrário, o que ele ensinou é que estar debaixo da lei é o mesmo que continuar escravo do pecado. Afinal, por sermos carnais e falhos, não tínhamos condições espirituais de cumpri-la. Embora a lei tenha vindo para mostrar ao homem a sua iniquidade, ela não poderia justificá-lo perante o Altíssimo. Em contrapartida, a graça abundante e redentora do Senhor Jesus salva o ser humano da condenação da alma e, mediante a atuação do Espírito Santo, coloca à disposição dele poder para vencer as transgressões. Isso quer dizer que não há pecado que domine a vida de quem tem o Espírito do Deus Altíssimo dentro de si. E o pecado não tem domínio sobre a vida de uma pessoa quando ela nasceu de novo, porque se ela não for nascida, cedo ou tarde ela vai cair em pecado novamente. 15. Pois que pecaremos para não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Que pensamento que eles tinham. Quer dizer, vamos pecar para que não venhamos estar na lei, mas agora na graça. Justificando para pecar. 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, nessa luta eu não posso estar neutro, não tenho um ambiente neutro. Ou eu vou estar obedecendo ao pecado e servindo a ele, ou estarei obedecendo a Deus e fazendo o que é justo. Então não tem esse meio, o muro não existe. A pessoa que está pensando que está neutro, na verdade ela já escolheu o lado que ela está. 17. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade,
Assim apresenteis agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Então, é o que nós falamos há pouco, né? Se um dia o diabo se serviu de mim para fazer o que é mal, agora eu quero que o Espírito Santo se sirva de mim para fazer o que é bem. Por isso, nós servimos ainda mais, queremos servir mais e melhor ao nosso Senhor. 20. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Eu lembro que quando eu era, né, metido nas bruxarias, eu não tinha vergonha de ser o que eu era, né? A menor vergonha. Aliás, a gente até diz, né? Olha, eu conheço uma pessoa que vai te ajudar. É o bruxo tal, o fulano de tal. E não temos essa vergonha. Às vezes a pessoa tem vergonha de dizer que vai à igreja, que é cristã, né? 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação, por fim, a vida eterna. Então, duas coisas, eu me envergonho da minha velha vida, né? Mas hoje ela me serve como testemunho até para ajudar outras pessoas a se levantar e se entregar ao Senhor Jesus. E ele fala, mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Quer dizer, hoje os frutos que a minha vida apresenta já não é mais como antes, são outros. Por isso que o Senhor Jesus deixou bem claro que pelos frutos se conhece a árvore. Nós sabemos que árvore é de acordo com o fruto que ela apresenta. Às vezes a pessoa está dizendo, eu tenho o Espírito Santo, fala até em línguas, mas aquela pessoa não tem nada de Deus. Os frutos que ela apresenta são frutos maus. Então, não faz sentido, né? Ela dizer que é uma árvore boa e o fruto dela é ruim, venenoso. Comentário do 21, 22. Que fruto tens? Que pessoa, ao conhecer a verdade, se liberta por ela, tem orgulho da vida de pecado que levava ou tem saudades das atitudes erradas que praticou? Certamente nenhuma. Pois a velha vida de pecados nos trouxe muita dor, vergonha e sofrimento. Quando nos lembramos das terríveis consequências que o pecado trouxe para a nossa vida, nos apegamos ainda mais à nossa fé, para que jamais venhamos retroceder e nos submeter ao seu jugo. O Senhor Jesus nos escolheu para servi-lo, portanto, como servos de Deus, devemos oferecer a nossa vida como instrumento da sua vontade. E aqui está a diferença, né? Agora, eu não me envergonho de ser cristão, de falar do meu Senhor Jesus e de saber que Ele está vivo, todo-poderoso e pode salvar a você também. E terminamos no 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Comentário: o salário do pecado. O apóstolo Paulo alerta para a consequência do pecado, a morte. Isto é, quem se entrega a uma vida pecaminosa terá como justo pagamento a morte espiritual, que é a separação eterna de Deus. Por outro lado, ele destaca a grande vantagem de sacrificarmos a vida de pecado para servirmos ao Senhor Jesus. A conquista da vida eterna. Essa conquista não é um pagamento pelo serviço que prestamos ao Senhor, mas um dom gratuito e merecido, uma oportunidade oferecida por Deus, porque todos os méritos da nossa salvação é do Filho. E veja que versículo, né? Ele diz, porque o salário do pecado é a morte. Então, primeira coisa, o pecado, né, ele tem um salário, ele provoca a morte. Por isso a tristeza da alma, a pessoa que não consegue viver em paz, ela não consegue ter alegria de viver. Então, o pecado é a morte. Mas o dom gratuito, quer dizer, é gratuito. Eu só preciso aceitá-lo. Eu preciso apenas me render ao que Deus fez quando entregou o próprio Filho para morrer por mim naquela cruz. É a vida eterna. Então, aqueles que têm a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor, eles passam a desfrutar de uma vida transformada. O que você prefere? Continuar no pecado e sentindo isso? Ou você prefere se render, sacrificar sua vontade, entregar-se a Jesus e passar a ter vida? A escolha é sua, você decide. Nós terminamos esse capítulo hoje e vamos continuar no próximo vídeo. Que Deus continue abençoando você. Até lá!